Sabe, para a nação de Israel, que estava acabando de voltar do exílio, as genealogias do livro de Crônicas eram muito mais do que simples listas de nomes. Elas eram, na verdade, a memória viva do povo, uma verdadeira âncora histórica e espiritual que reafirmava quem eles eram e, acima de tudo, a fidelidade de Deus às suas promessas. Vamos mergulhar juntos nessa rica tapeçaria de nomes e de histórias. Bom, o nosso percurso hoje vai passar pela linhagem real de Davi, depois a gente vai ampliar o foco para a tribo de Judá, vamos dar uma parada especial na história da oração de Jabes e então cruzar o Jordão para ver o que aconteceu com as tribos de lá. E, no final, vamos amarrar tudo isso observando a fidelidade de Deus em cada detalhe desses registros. E a gente começa pelo coração da identidade de Israel, a linhagem de Davi. É aqui, no terceiro capítulo de Crônicas, que o autor estabelece com uma precisão cirúrgica o fio da promessa messiânica, a descendência de onde viria o Rei Eterno. O registro é extremamente cuidadoso nos detalhes. Primeiro, ele lista os 6 filhos que Davi teve em Hebrom, naquela primeira fase do seu reinado. E em seguida, vem os filhos que nasceram em Jerusalém, incluindo Simeia, Sobabe, Natã e, claro, Salomão, o herdeiro do trono. Todos filhos de Batseba. Cada nome aqui é um elo fundamental na corrente, que fundamenta a legitimidade da dinastia de Davi. E essa demonstração de continuidade é algo notável. A linhagem segue de Salomão para Roboão, de Roboão para Abias e assim por diante, atravessando séculos de história. Pense bem, mesmo com o reino se dividindo, com a apostasia e com julgamentos severos, Deus preservou o cetro na tribo de Judá. A chama da promessa nunca se apagou. Isso fala muito sobre a soberania de Deus sobre a história. Ok, depois de focar na linhagem real, a narrativa se expande. O capítulo 4 de Crônicas abre a lente para abranger toda a tribo de onde vinham os reis, a poderosa tribo de Judá. E a gente vê que o registro não se limita só aos monarcas. Ele apresenta a vasta tapeçaria da tribo, mencionando figuras como Pérez e Hezron, que eram ancestrais diretos de Davi, e também líderes de clãs, como Assur de Tecoa e até Otoniel, que foi o primeiro juiz de Israel. Essa diversidade de nomes mostra a força e a amplitude da tribo que carregava a promessa do cetro. Então, no meio dessa lista enorme de clãs e famílias, o cronista faz uma pausa. Uma pausa dramática, eu diria. Ele nos aproxima, como se ajustasse o foco de uma câmera, para a gente olhar para um único indivíduo, cuja fé ecoou através das gerações. O texto introduz essa figura de uma forma bem marcante. Jabés foi o homem mais ilustre de sua família. O curioso é que o nome dele significa dor, porque a mãe o deu à luz com muito sofrimento. Parecia um destino de aflição, não é? Mas ele foi muito além das circunstâncias do seu nascimento. E aqui está o ponto central da história dele. A sua oração. Perceba que não é um pedido egoísta. É um clamor sincero por bênção divina, por expansão de sua influência para o bem, pela presença protetora de Deus e, por fim, pelo livramento do mal que o próprio nome dele parecia carregar. É uma demonstração de profunda dependência e fé. A conclusão da história é tão poderosa quanto curta, e Deus lhe concebeu o que lhe tinha pedido. Essa pequena inserção na genealogia serve como um lembrete poderoso de que Deus ouve e honra a fé de uma pessoa, não importa a sua origem. A história de um povo é, afinal, a história de pessoas. Agora, a gente muda de cenário. Vamos para o leste do Rio Jordão. O capítulo 5 de Crônicas conta a história das tribos de Ruben, Gade e da meia tribo de Manassés. E aqui os temas são herança, dependência de Deus na guerra e as graves consequências da infidelidade. O registro já começa com uma nota bem sombria. Ruben, que era o primogênito de Israel, teve seus direitos de primogenitura tirados dele. E o motivo é dito sem rodeios, o seu grave pecado de desonrar o leito do próprio pai. Isso já estabelece um princípio muito claro. As nossas ações têm consequências que são ordenadas por Deus. Mas a história dessas tribos também tem um exemplo poderoso de fé. Numa guerra contra os agarenos, que eram inimigos formidáveis, o ponto de virada não foi a força militar. O texto faz questão de enfatizar que eles clamaram a Deus na batalha, e Deus os ouviu, porque confiaram nele. A vitória, portanto, foi um resultado direto da dependência em Deus. E a dimensão dessa vitória foi impressionante. Os despojos incluíram 50.000 camelos, além de milhares de outros animais e prisioneiros. E o cronista explica o porquê de um triunfo tão grande, porque de Deus era a peleja.
O sucesso não foi mérito deles, mas do Senhor. Apesar dessa vitória incrível e de saberem do poder de Deus, a narrativa termina em tragédia. O texto é direto. Mas se tornaram infiéis para com o Deus de seus pais. E qual o resultado? O próprio Deus de Israel permitiu que o rei da Síria os levasse para o exílio. A lição aqui é severa, mas muito clara. A infidelidade leva ao juízo. Pois é, quando a gente olha para todas essas listas de nomes e essas pequenas narrativas, um padrão muito claro começa a surgir. Fica evidente que as genealogias não são listas aleatórias, mas um testemunho cuidadosamente construído da soberania e da fidelidade de Deus na história do seu povo. Resumindo então, através da linhagem de Davi, a gente vê a preservação da promessa. Em Jabés, vemos Deus honrando a fé individual. Em Ruben, a certeza de que o pecado traz consequências. Na guerra contra os agarenos, o poder da confiança em Deus. E no exílio das tribos, o resultado inevitável da infidelidade. Cada nome e cada história contribuem para essa grande teologia da história. Então, a pergunta final que esses registros deixam para nós é bem profunda. Se Deus demonstrou ter tanto controle e ser tão fiel ao longo de gerações, em meio à fé e às falhas humanas, de que forma isso pode firmar a nossa própria confiança no seu plano soberano, tanto para a história quanto para as nossas vidas? Essa é uma produção da Primeira Igreja Batista de Guarulhos, um ponto de encontro entre Jesus e o pecador. E a gente convida a todos para se inscreverem, curtirem e compartilharem suas reflexões aqui nos comentários. Desses princípios todos que a gente viu, a preservação da promessa, a honra à fé, as consequências do pecado, a vitória pela confiança ou o juízo sobre a infidelidade, qual deles mais falou ao seu coração neste estudo?